Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra, falando diretamente de Viena, e o Senhor foi evangelizar os pobres. Aqui é José Ricardo Bezerra, falando de Fortaleza. E tu, excelentíssimo Teófilo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Tudo bem. Muito bem, Lucas. A gente vai falar do Teófilo daqui a pouco também. Então, Vamos falar da solidez destes ensinamentos, né? Deste estudo minucioso que Lucas fez antes de escrever, né? a gente tem muito, a gente acha que não tem, mas tem muita coisa para falar desse evangelho aqui. Muita, E muita coisa. a Graças gente a Deus, e a palavra de Deus sempre rica, né? sempre A gente rica. consegue tirar coisas novas e velhas do tesouro, né? Como o bom escriba lá Sim, em sim. Mateus. Pois é, gente, a gente está no terceiro domingo do tempo comum. A gente vai ler o Evangelho de Lucas, o comecinho, e aí a gente dá um pulinho e vai ver o começo da pregação de Jesus. É, já Começa vou no capítulo de 1 a 4, depois pula lá para o 4, de 14 ao a 21. ao 21, 14 a 21, né? A gente dá Então tem um. um gap aí no meio, mas porque esse evangelho da infância aí, de João Batista, de Jesus, nascimento, e a tentação, que é o início do capítulo 4, aí ele pula porque vão ser lidos, quer dizer, já foram lidos uma parte no Advento no Natal, e Uhum. agora, quando começar a quaresma, veremos a tentação de Jesus, que é o início do capítulo 4, porque aí pulamos agora para o 14, que é Jesus na sinagoga de Nazaré. Pois é, então é o início. Contextualizando. Exatamente, o início da vida pública aqui. Mas, enfim, vamos lá, soltar a vinheta, depois a gente lê o Evangelho, pega a sua Bíblia enquanto a gente está tocando a vinheta, e aí a gente começa o nosso episódio. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, de 1 a 4, e depois de 4, 14 a 21. Então, hoje, excepcionalmente, pegue a liturgia diária, que eu acho que vai ser mais fácil acompanhar do que na sua Bíblia, mas tem a sua Bíblia para a gente contextualizar. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É, Então, vamos lá. ilustríssimo, excelentíssimo Teófilo, né? Começa aí o Evangelho, Lucas dizendo que está escrevendo para o excelentíssimo Teófilo. Quem Teófilo. é o Teófilos? Filoteu, é um Teófilos Filoteu. é um filoteu, né? Agora, assim, Teófilo literalmente é um amigo de Deus, né? Se você traduzir, né, filos de filia, de proximidade e amizade, Teo de Deus, né? Teófilo, então, é o amigo de Deus. Mas eu acredito que havia também um rapaz chamado Teófilo para quem ele estava escrevendo. Tanto que os Atos dos Apóstolos também é para o Teófilo, né? Embora Exatamente.
fosse muito comum também na antiguidade as pessoas sempre dirigirem a alguém o que elas estavam escrevendo. Então, assim, eu acho que é um recurso que o Lucas utilizou para fazer as duas coisas, para dizer, olha, eu estou escrevendo para uma pessoa, mas também isso aqui está aberto para todos os teófilos, para todos os que são amigos de Deus. Eu não sei, assim, no meu tempo lá de estudo lá na teologia, os professores deixaram isso em aberto e pronto, porque realmente eu não tenho, fora essas duas citações, outra referência nas escrituras de alguém chamado Teófilo que estava ali nas primeiras comunidades cristãs. Então, fica aí o questionamento. Não sei se o senhor tem E, mais não, informação mas do que eu, né? Mas. e esse Teófilo seria um príncipe ou uma pessoa importante, provavelmente, né? Uhum, Porque nos Atos dos Apóstolos, Paulo se dirige a Festo como Excelentíssimo Festo, né? uhum, Então, essa denominação, essa referência aí, esse título, poderia indicar uma pessoa importante, mas na história não se encontra um príncipe, né? Ou um rei, uma pessoa de autoridade que tenha sido um governador chamado Teófilo, né? Mas, como você disse, pode ter sido proposital esse anonimato, como, quer dizer, qualquer pessoa. Aí me uhum. lembrou o Evangelho de João, que não coloca o autor, É, né? Ele diz, é o discípulo amado. Quem é o autor do discípulo? Quem é o autor quem do quarto evangelho? é o É o discípulo que discípulo Jesus amado. Quem é amava, o né? quem é o discípulo amado? Pô, é João, que encostou a cabeça lá no peito de Jesus, mas também somos cada um de nós que somos amados de Deus, né? Uhum. Então, tem essas duas conotações, né? Eu me lembrei agora no The Chosen que João está conversando com Nossa Senhora e ele fala, "Ah, mas porque ele me amava mais, ele me amava. Aí Nossa Senhora diz, ele amava todos, você que faz questão de dizer. Você que se sentiu mais amada, aí escreveu que era isso, mas que ele amava Sim. todo. Ele amava todos, você que está se mostrando aí. Mas, enfim, João realmente se sentia muito amado. Isso aí não faz a menor. E é uma das coisas que eu falo muito em relação à questão dos temperamentos, que eu, particularmente, não é segredo para ninguém que eu não gosto dessa coisa dos temperamentos, até porque ela não é doutrina da igreja, então, enfim. Mas é o próprio João, a gente vê claramente que João era o filho do trovão, mandando jogar fogo do céu no povo, e depois ele está numa doçura, numa candura enorme nas cartas de João. Filhinhos, É jovens, verdade. ele fala com um carinho que. Como é que você olha para uma pessoa dessa e diz que quer tacar fogo em alguém, uma pessoa dessa, né? Exatamente, verdade. Então, Grande assim, a ação transformação. transforma. É É, verdade, né? A proximidade com Jesus e também o amadurecimento, né? Ao longo da vida toda dele, que deve sim, ter feito causado essa mudança no seu acomodação, né? sim. Diz que São Francisco de Sales também tinha um É. temperamento muito difícil, né? Encontraram lá embaixo da mesa dele Tudo lá rasgado. umas arranhadas É. que ele controlava, assim, né? É. Mas eu acho assim que existe uma coisa chamada a graça de Deus também que tem o poder de mudar, né? Então eu fico muito assim com essa questão de falar de não, eu sou assim, não, você pode até ser que você seja assim, mas e Deus, né? E a graça de Deus, e o Espírito Santo, né? É verdade. Enfim, cada um tem a sua interpretação, mas eu não quero fazer isso sobre os temperamentos, não. Vamos voltar aqui para o Lucas. Deixa eu contextualizar também aqui o Evangelho de Lucas, porque Uhum, hoje é a primeira vez, quer dizer, né? No Advento a gente leu uhum. alguns capítulos de Lucas, porque nós estamos no ano C, Evangelho de Lucas no ano C. Mas Lucas, né? É o autor de maior número de versículos do Novo Testamento. É, Considerar, mesmo João, que tem o Evangelho, o Apocalipse, as três cartas, São São Paulo, Paulo, que que tem tem as muitas cartas. 12 cartas, não dá a quantidade de versículos, né? A quantidade de texto escrito por Lucas, né? No Evangelho e nos Atos dos Apóstolos. Então, Interessante. é o autor mais importante do Do Novo Novo Testamento, né? Testamento. Cerca de 28% do Novo Testamento aí, São Paulo daria 24% e São João daria uns 20% aí, segundo
os conhecidos, os exegetas aí, né? Só Olha para aí. contextualizar, então, a importância de Lucas neste ano que nós estamos Uhum, vivendo, né? O ano C. que legal. Eu não sabia disso. Eu vi essa pesquisando aqui para o Evangelho de hoje, já que a gente começou a ver no tempo comum agora o Evangelho de Lucas, né? Uhum, E um outro ponto, assim, durante o ano litúrgico, ano C, se você acha que indo à missa aos domingos vai ver o Evangelho de Lucas todos, não não vai. 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 Do- Marcos não dá conta de tudo e Lucas sobra. Muito menos, porque tem passagens do Evangelho que não é lida durante o domingo, mas durante a semana Uhum. é o ano A e o ano, quer dizer, ano Ano par pai e e o ano ano ímpar, ímpar. né? Então, são lidos os três evangelhos e dá para se ter uma visão geral. Eu não tenho certeza se durante a semana, junto com os domingos, você consegue passar tudo, mas pode ser que tenha alguma Deve outra dar. passagem que não é lido, porque acaba não abrangendo todos os pontos dos evangelhos, né? Mas não Mas é vou dizer engraçado, que agora eu me toquei disso. Uma pessoa estava comentando que os evangélicos acusam muito os católicos de não conhecerem a Bíblia. Mas a gente lê muito mais a Bíblia do que eles, porque na maioria dos evangélicos, não estou falando dos protestantes, né? Que os protestantes também não sei como é que funciona. Mas os evangélicos, eles dependem do bom humor e da coisa do pastor que vai ler o que ele quer na hora que ele quer e escolher uma passagem. A gente lê o evangelho todo, tem a na sequência do sequência. ano. Então a gente tem leitura do Antigo Exatamente. Testamento, do Novo Testamento e o Evangelho todo domingo. E se for para a missa todo dia, é todo dia. Então a gente tem sim muito contato com a palavra de Deus. Nós estamos no início aí de Marcos, do tempo comum, começou agora durante a semana, né, a leitura Uhum. de Marcos, né? Depois vai ser Mateus, depois Lucas. Termina o ano durante a semana lendo praticamente todos os Uhum. evangelhos, né, sinóticos. E o Sim. Evangelho de João é Quaresma, Páscoa, né, e alguns episódios durante o ano litúrgico que são inseridos. Domingo passado a gente estava com o Evangelho de João Uhum. aqui da Bodas de Caná, né? Então, Sim. como a gente falou domingo passado, se você não assistiu aí, tá aí, Ó, você pode pode pegar voltar lá lá, nosso podcast, olha aí, se inscreva aí, se você inscreve que no não canal. pegou aí as suas notificações, né? Uhum. Então, João, a gente leu, embora nós estejamos vivendo o ano C, que é o ano de Lucas, né? Uhum. A gente tem sempre o segundo domingo do ano litúrgico como o Evangelho de João, né? Uhum. Mas voltemos aqui para o Vamos lá. Evangelho de Lucas, porque senão tem muita coisa aí para a É, gente comentar. hoje. Pois é, a gente estava falando aqui do Teófilo. Ah, uma coisa interessante também notar que Lucas, ele provavelmente era grego, de língua grega, né? Ele não era como, diferentemente dos outros evangelhos, que grego era, como é que diz? A Segunda mãe, segunda segunda língua, né? língua. Não, eles não aprenderam grego para escrever o evangelho. Lucas, ele é, muito provavelmente, alguém que já É. falava grego naturalmente, né? Assim, algumas pessoas falam isso, que o Evangelho O de Lucas estilo dele flui é muito melhor no muito melhor grego. do que Mateus e Marcos, com certeza, né? Essa facilidade que ele tinha, né? Companheiro de Paulo, isso aí também nas Uhum, cartas fala dessa do médico, né? uhum, Lucas, que acompanhou Paulo, inclusive preso também algumas vezes com Paulo. uhum, Então, Lucas tem essa facilidade do grego que ajuda muito, né? sim. Então, isso é importante também a gente conhecer. É. Então, a gente. Não. Leve aí, pai, porque senão eu vou Pois é, ficar o pulando primeiro de frente versículo. para A trás. gente está pulando aí, mas É. começando aí do começo, né? Uhum, Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos. Aí Lucas vai dizer isso aí, mas quando ele começa a escrever, uhum, é, tem os evangelhos aí apócrifos, não reconhecidos como canônicos da igreja, né? uhum. Apócrifo é uma palavra que as pessoas dizem, porque a igreja escondeu alguns evangelhos, não, isso não Porque eu significa. não. Apócrifo Se tivesse é não. escondido, a gente não tinha visto hoje, a gente não tinha eles hoje. Pois é, hoje a igreja tem outro entendimento. Mas são textos que, embora tenham o seu valor histórico e até De eclesiástico, tradição. alguns textos, mas não são reconhecidos por todas as igrejas que eram lidos, né, publicamente. Então, Uhum, os evangelhos canônicos, os quatro evangelhos, eles têm essa autoridade da igreja. Então, foram definidos já bem no início mesmo, do segundo século, já tem notícia aí, né? Então, essa referência que Lucas faz aqui, que muitos tentaram escrever,
faz referências aos vários textos, né? Mas que, na verdade, aí os entendidos, os exegetas, reconhecem, né? Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, né? João é mais posterior, já no final do primeiro século. Mas ele faz referência a outras pessoas que escreveram também e que se viram de base, porque, como a gente disse já, os evangelhos, eles primeiro foram pregados oralmente, né? Depois é que foram colocados por escrito, né? Então, É o que né? Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse ide por todo mundo e Exatamente. escrever o evangelho para que fique na Bíblia. Uhum. É. Então, essa observação que Lucas faz aqui no início é porque ele foi às fontes, né? Como ele diz aqui, às testemunhas oculares. Isso é muito importante, né? Uhum. Então, coisas que somente temos no Evangelho de Lucas. Como é que ele soube? Porque ele foi atrás exatamente da Virgem Maria, o Evangelho da Infância, o nascimento de Jesus, né? Uhum. Mateus faz uma breve, fala rapidamente, os magos também é próprio de Mateus, Uhum. mas Lucas é o único que fala do anúncio de João Batista, do nascimento de João Batista, a visitação, o anúncio do anjo a Maria, né? O encontro lá no templo de Simeão e Ana, e aí pronto, né? Então são coisas próprias de Lucas, O né? nome do anjo também, né? O anjo Gabriel, exato. É. Que ele fala que o anjo Gabriel foi lá no Zacarias e depois foi em Nossa Senhora. Como é que ele sabe que é o mesmo anjo? Porque devem ter conversado e disse, rapaz, era esse mesmo aí, tá aí, que era ele. Enfim. São as testemunhas oculares que ele teve condições, né? Uhum. De pegar, de pesquisar nessas fontes. Então, é essa a primeira observação aí do Evangelho de hoje. Os testemunhas oculares, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu. Aí também uma referência que depois Lucas vai situar, porque Uhum. não é história de quadrinhos, história de lendas, Não é um mitos, conto de né? Era uma fadas, né? vez, muito tempo atrás, não. Aí Lucas vai situar, olha, no tempo do imperador César, Tibério, Uhum. tempo de Pôncio Pilatos, era o governador tal. Ele vai situar tanto para o nascimento como para o início da vida pública, né? E Uhum. aí é o capítulo 3 lá que a gente já citou lá, acho que no Advento, né? Sim. Mas aqui é a situação que Lucas coloca para o leitor, né? Tanto para nós, estamos 2000 anos depois, estamos hoje aqui pegando esse evangelho, essa boa nova aí de Uhum. Lucas, segundo Lucas, né? Como você estava Uhum. Pois comentando, é, né? é isso que a gente comentou um pouquinho antes de gravar, que o Evangelho é de Jesus Cristo segundo Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Então a Boa Nova é de Jesus Cristo, né? A gente estava falando da Boa Nova. Acho que vale aqui explicar a palavra Evangelho, então, logo, já que nós estamos aqui, embora essa palavra vai aparecer depois, mas eu estava vendo antes de começar a gravar e estava pesquisando, e que a palavra Evangelho, né, Evangelion, do grego, ela era uma palavra do imperador. Ela era sempre vista como uma boa nova, porque tudo que vem do imperador é bom. Mas ela nem sempre era boa, porque às vezes era manda matar o pessoal. Ou então, não, a partir de agora esse pessoal aqui não é mais, sei lá. Mas a palavra evangelion, ela era sempre uma palavra transformadora, uma palavra que tinha poder de mudar alguma coisa. E ela, a palavra era sempre Kyrios, né? O Kyrios, aí a declinação vai falhar aqui, mas era Kyrios Evangelion, era a boa nova do imperador. E aqui os cristãos, os primeiros cristãos, eles têm a audácia de dizer que é o evangelho de Jesus Cristo, né? E Nosso eles, Senhor Jesus de Cristo, né? nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Kyrios, né? Filho, Kyrios Senhor Christos. Cristo. Exatamente, eles subverteram, né, o Kaiser Kyrios para o Christos Kyrios. Então, o ungido é o Senhor e não o imperador, né? Jesus, né, e Eusus Christos Kyrios. É o Jesus Cristo que é o Kyrios, né? O Yehoshua Mashiach. Mas, enfim, essas traduções que vão e voltam. Então, a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, e aí é que está onde entra, né? O Senhor me consagrou para anunciar.
o evangelho, a boa nova. O grego que tem é isso, evangelizar os pobres, né? Proclamar a libertação. Já Isaías, Já né? Isaías que Isaías. é o texto escolhido pelo Evangelho, pelo Jesus na sinagoga de hoje, né? Isso aí que Então, o tá Senhor, lá. a missão de evangelizar é do Senhor, né? Ele tem o poder, a palavra é dele, mas ele passa por nós. É a beleza de dizer que nós lemos o quê? Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, né? Porque ele foi o instrumento da palavra. Do mesmo jeito que nós também somos chamados a ser esses, né? Assim, Evangelho de Jesus Cristo segundo Felipe, segundo José Ricardo e segundo você que está lendo aí. Não que eu tenha o poder de mudar o evangelho não é meu, o evangelho é de Jesus Cristo. Mas ele mudou a minha vida. Ele não mudou a minha vida? Mudou. Então, eu posso dizer, essa boa nova me tocou, mudou a minha vida e eu estou anunciando para você. Então, por isso que todos nós somos chamados também a sermos evangelizadores, né? Passarmos adiante o evangelho, a boa nova. Que não é minha, que não é sua, que não é de ninguém. É dele. Não é de De ninguém, é Jesus, dele, né? né? É dele, é dele. É dele. Isso é muito importante. Então, Pois é, então continuando aí nesses primeiros 4 versículos aí do Evangelho de Lucas aí, uhum. segundo Lucas, né? Ele vai terminar o finalzinho aí do capítulo, do versículo 4. A ti, excelentíssimo Teófilo, deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos. Essa palavra aí, solidez, que na maioria das Bíblias coloca como solidez mesmo, né? No grego lá, eu fui olhar, é asfaleion, que Hum, é a raiz da palavra asfalto para nós, que é hum, aquela que dá a base, né? Que tem a solidez nas estradas, é construído, se usa o asfalto, né? uhum, O asfalto é a solidez, é a verdade, né? No grego lá, no hum, grego é o asfaleia, mas quando traduz para o inglês, hum. que a gente pega as traduções, tem truth, né? Que é verdade. Então, poderás verificar a A verdade desta verdade. palavra. Então, solidez, verdade, A base. certeza, né? Segurança, né? Então, o Teófilo poderia ver, né, essa firmeza que é as palavras que Lucas coloca aqui no texto, para que ele mesmo não tenha outra segurança que não seja realmente o confirmado, uma coisa muito concreta, não é Uhum, a areia movediça, não é alguma coisa que vai se desfazer, não. E você pode ver que isso é uma coisa real, é fato, né? Os uhum. fatos, as coisas que aconteceram. Exatamente. E Lucas faz muita questão, a gente vê isso, de situar bem direitinho. Teve isso, teve o imperador tal, teve o ano tal. Não é uma coisa que. Isso é muito interessante. Isso é muito, né? E, de novo, né? Então, A questão da similitude dos três evangelhos, que eles não estavam, né? Os três evangelistas, eles não estavam do lado do outro escrevendo, não é aquela, como eu falei, não é a cola de dizer João está aprovado, Mateus, Marcos e Lucas fiquem aqui, porque está muito parecido aqui essa evangelho de vocês. É muito parecido, mas eles escreveram com diferença de tempo e de espaço muito grande. Não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada disso naquela época para que eles combinassem de escrever ao mesmo tempo. O que mostra mais uma vez é que o evangelho é consistente, a mensagem e a pregação dos 12 era consistente. Então, assim, a brincadeira, né, que eu sempre falo, que eu não acredito que tenha o quê, né? Só explicando para você, caro ouvinte e telespectador, o que é o evangelho que os estudiosos dizem que é a fonte, né? Que vem de Quelle em alemão, que é como se fosse assim, existia um evangelho fonte e que os três evangelistas copiaram dessa fonte Q. Mas eu acho que essa fonte Q, na verdade, nunca existiu. Foi só a tradição oral que era igual e que os evangelistas simplesmente botaram no papel o que já estava sendo falado, né? E as pessoas é, também, diferentemente de hoje, usavam a memória muito mais do que elas usam hoje, né? Assim, só dar um exemplo, eu acho que eu já dei, inclusive, esse exemplo aqui no podcast, que na antiguidade, e assim, durante muito tempo, nas escolas era pedido aos alunos, e os alunos jovens, 12 anos e por aí, de memorizarem livros inteiros. Conta-se que na escola de Alexandria, ali no Egito, uma das provas dos estudantes era decorar a Ilíada completa. Então, os coleguinhas tinham que decorar
tinha que declamar a Ilíada inteira, né, em grego. Eles falavam copta e eles tinham que decorar em grego a Ilíada. Então, assim, não era como hoje que você escuta uma coisa, eu não sei, eu vi aqui em algum lugar. Não, eles tinham, eles guardavam, até porque escrever não era uma coisa tão simples como hoje, deixar o registro escrito. Eles usavam a memória muito mais. Então, o Evangelho é um livrinho de nada, né? Livrinho pequenininho. Então era muito fácil das pessoas decorarem aquilo, comparado com hoje, né? Hoje, se eu pedir para alguém decorar o Evangelho, vai passar um mês e, se brincar, ainda vai falar coisa errada. Mas as pessoas lembravam, porque, né, também já disse isso, o valor de um papiro, não é nem um papiro, não, eles usavam couro, né? Usavam mas o valor do material para escrever um livro Era como o de muito caro. Lucas era o valor de um salário de um ano inteiro. Então a coisa era compactada no máximo, né? Assim, as letras eram todas, não tinha espaço entre as palavras, não tinha pontuação, não tinha nada, porque era para caber o maior número de informação possível ali naquele tanto. Então ali no Evangelho era escrito o essencial do essencial. E aí, cada evangelista, claro, colocou aquilo que ele também achava que era importante ser colocado. E aí, por isso que a gente tem as diferenças entre as coisas, mas o essencial está lá. Enfim, um pouquinho de aula de história do evangelho aqui, mas É. um abraço pro professor Júlio, que eu sigo lá no Instagram. De vez em quando estou citando ele, porque ele é um excelente profissional, historiador também. Mas passemos ao próximo ponto, porque nós já estamos bem adiantados no nosso Pois é. tempo. Metade aí do tempo a gente pegou só os 4 versículos iniciais, não todos, né? Para Tudo aí você. dessa primeira parte. E a gente pode entrar então para a ida de Jesus aí a partir do versículo 14 do capítulo 4, né? Uhum. Tentação de Jesus, Jesus está lá no deserto, levado pelo Espírito. Aí o outro ponto aí, que Lucas é muito cioso aí, ele coloca várias vezes do Espírito Santo, né? E Uhum. aqui o Espírito Santo aqui também vai ser citado aqui no Evangelho de hoje, aqui, quando, quando Jesus vai pregar lá na sinagoga, né? Uma coisa que também eu tinha notado aqui, quando Jesus começa a sua pregação ali na Galileia, Uhum. aqui no Evangelho de hoje, ele não está dizendo que ele fazia muitos milagres e por isso ele foi conhecido, a fama se espalhou, né? Era por causa da pregação dele, do ensino, do que ele falava. Uhum. Depois, claro, que Jesus também fez muitos milagres. Mas aqui no Evangelho de Lucas, ele ainda não tinha feito nenhum milagre. No final aqui da sinagoga, os nazarenos lá vão Uhum. perguntar, e, se você fez outros milagres, faça aqui também, né? Uhum. Isso aí não está no Evangelho de hoje, depois a gente vai ver no próximo domingo, né? Uhum. Mas a ida de Jesus lá a Nazaré já tinha, né? Porque Lucas colocou essa pregação como O a início. abertura, o início dele, né? O programa de governo de Jesus, né? Digamos assim. Pegou o Evangelho de. Ó, eu vou começar a minha pregação aqui baseada aqui no Isaías, tal. Aí Lucas coloca isso aí, porque os outros Marcos e Mateus não falam, né? Uhum. Mas então Jesus vai à sinagoga, já tendo essa fama. Mas provavelmente o evangelista não coloca os milagres que ele fez, ele vai começar a falar depois. Mas na sinagoga o pessoal já sabia que Jesus fazia milagres e tinha essa fama de ensinamento da sua palavra, né? As pessoas só olhavam, né? Como vai terminar. As pessoas tinham os olhos fixos nele, esperando. E agora? O que é que ele vai dizer? O que é que ele vai fazer? Né? Uhum. A fama de Jesus que já se espalhava, né? Sim, e Jesus aqui, a gente vê essa tensão aí em Nazaré, da história, diz assim, mas você cresceu com a gente, estava jogando bola com o filho do fulano de tal ali, e agora tu tá querendo dizer que tu é especial, né? E gera todo esse desconforto, porque as pessoas... É engraçado isso, a gente tem a tendência de achar que Deus, ele só vai intervir de forma sobrenatural, né? Só é trovão do céu e não sei o quê. Mas Deus intervém aqui na nossa vida humana, no concreto, né? Isso aí é outra coisa que eu estava rezando com isso. Porque Deus, às vezes a gente tem essa sensação
do que da questão do estado de vida, da questão de discernimentos grandes, de alguma coisa que a gente precisa fazer. E às vezes a gente diz, não, Deus, me dá um sinal. Ora, mas se tudo em volta de você está dizendo que você, tipo assim, que essa é a sua vocação, para que você quer mais sinal, meu filho? Né? Às vezes a É, pessoa quer. E aí entra a questão da humanidade de Jesus. Jesus era tão humano, que as pessoas tinham dificuldade de ver nele Deus, né? exatamente. Especialmente É, quem cresceu com ele, né? Hoje, talvez as pessoas tenham muita dificuldade de ver Jesus humano, mas antes da ressurreição, especialmente, tinha-se muita dificuldade de perceber nele Deus, né? exatamente. Essa controvérsia aí em Nazaré, a gente vai ver no próximo É, domingo, a né? gente já está adiantando. Hoje, isso aí é uma coisa que eu também notei. Quando Jesus escolhe essa passagem, achou a palavra, né? Quer dizer que era a escolhida por providência, Hum, porque na sinagoga se faziam as leituras dos profetas, né? Fazia a uhum, leitura da Torá, da lei, e depois um dos escritos proféticos. E uhum. o rolo que foi dado para Jesus ler naquele dia era o de Isaías, não Que é um que dos Jesus maiores do Antigo achou. Testamento. Não diz que era aquela, né? Mas, por providência, era Isaías 61. E aí ele só lê até o versículo 2, primeira parte, né? Não tinha Hum, 2a lá, não tinha o número 2, né? Mas tinha a continuação da profecia. E Jesus escolhe parar antes de falar do dia do Senhor, né? Que aí era a continuação de Isaías 2 aí, né? Se uhum, você for pegar lá no Antigo Testamento, você vai ver. Mas Jesus para quando diz, né, que é um ano da graça do Senhor, né? Um kairos, um tempo de graça, porque depois vai falar do dia e aí Jesus disse, não, o Espírito do Senhor me enviou para evangelizar os pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos, proclamar um ano da graça do Senhor. E aí ele para porque era até aqui que eu preciso dizer que, olha, vocês estão vendo o a cumprimento graça. dessa profecia. É hoje, o hoje de Deus aí também, né? O dia que se chama hoje, já dizia São Paulo. E, não, e aí cabe mais ainda esse ano que nós estamos no ano jubilar, gente. Aqui, mais do Muito, que nunca, muito. nós estamos no ano Exatamente. da É o graça de hoje, nosso Senhor. é o ano da graça que nós estamos vivendo. Esse ano jubilar de 2025, né? Um ano especial mesmo, né? Então, essa palavra para nós hoje tem muito a ver, né? Nós estamos hoje se cumpriu, né, o ano da graça que nós estamos vivendo, o Senhor que proclama nesse terceiro domingo aqui do tempo comum este ano da graça do Senhor, então precisamos nos inserir nesse tempo de graça especial que o Senhor reserva para nós, né? Uhum. Um tempo próprio, mas não é mágica, não é só antes, não. Já estou no tempo no ano da graça e pronto, agora tudo vai mudar, né? Não. A graça, ela, aí são Santo Agostinho, né, que a graça supõe a natureza, mas a graça vem de acordo também com a nossa colaboração e nosso desejo de nos converter, né? Me lembrei agora, providencialmente, das conversões das duas Teresas, da Teresinha e da Teresa de Ávila. Tanto a Teresa de Ávila, a conversão, a segunda conversão dela, quando ela vê aquela imagem de Jesus muito flagelado, ali ela para de achar que a vida de oração é uma coisa que ela tem que fazer e ela coloca a oração nas mãos do Senhor. Diz, não, Senhor, eu vi que eu não consigo. Eu não consigo parar de ir para o locutório, eu não consigo parar de. Eu não consigo me converter. Me converte, Jesus. E ali foi onde tudo virou, porque ela tirou das mãos dela esse ativismo, né, esse voluntarismo de dizer eu vou fazer alguma coisa na minha vida de oração, e ela entendeu que era Deus, e aí ela, né, se dobrou à vontade de Deus, e ali a vida dela, né, foi a segunda conversão, ela finalmente passou ali para as quartas moradas e deslanchou na vida de oração. E Terezinha, que também é criança, né, ali é o que eu acho que um detalhe que as pessoas não prestam atenção. Quando ela fala assim, naquele momento ela ouviu, né, o pai dizendo, ai, graças a Deus, é o último ano, não aguento mais essa menina mimada. E aí ela vai chorar e, Natal, né? né, a graça do Natal. E ela vai chorar e ela percebe, não, né, não dá mais para ser a menina mimada, né? Deus quer que eu seja outra pessoa. E ela abraça a graça. E aí é a frase que faz toda a diferença. Ela diz, enxugando as lágrimas,
eu desci e fui abrir os presentes com alegria. Quer dizer, não era uma coisa que ela, não foi um passe de mágica. Ela ainda estava sofrida, ela ainda estava, mas ela enxugou as lágrimas, assumiu a determinação de que Deus estava dando aquela graça, e a partir daquele momento ela dizia: eu vou ser uma mulher. E se transformou na gigante que ela foi. Mas a graça ali aconteceu graças ao acolhimento da graça ativo, real, concreto, enxugou as lágrimas. Não foi uma coisa que de repente ela mudou. Não. Ela percebeu que Deus estava dando uma graça, ela percebeu que tinha que mudar e ela mudou. Né? Existem as duas coisas. Deus não tira a nossa vontade, a nossa natureza, nem muito menos, né? Assim, as coisas são difíceis. Sim, são difíceis. Mas Deus dá a graça, a gente abraça e segue, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente também precisa notar do Espírito Santo que nos chama à conversão. Falei muito, mas eu Exatamente. acho que isso foi importante. É um parênteses aí importante aí também, que serve para a nossa oração, né? A Uhum, conversão que o Senhor nos chama também, né? Neste uhum, ano de graça. E aí a graça que supõe a nossa natureza, mas também exige a nossa colaboração, a nossa sim. participação. Não é como os protestantes lá, sola gratia, né? Sola fide, sola gratia, sola Sim. escritura, né? Os cinco Nada disso, sola lá nada desse sola funciona, mas se ele tivesse dito prima gracia, até valia a pena, mas sola graça não. Pois é, são as limitações, né? Os reducionismo que os evangélicos, né, têm, que a Igreja Católica é mais abrangente, que é toda, né? É a verdade que o Senhor nos deixou fundamentada nos apóstolos, né? O magistério, a tradição, né? E a palavra, né? É a diferença do sim mais para o sim e. Né? O meu professor de teologia dogmática, ele gostava muito de dizer isso. Sempre que a gente está no meio da discussão, a gente vai dizer sim, mas não sei o que, não sei o Mas que. Mas na Igreja Católica, a maioria das vezes é sim e, né? Ah, e o Senhor é Deus, sim, e e homem. Ah, não mas a é, graça, primeiro, sim, a graça e a natureza. Normalmente é é, sim e, né? Raramente é sim mais. quem bota o mais aí é porque está contrapondo e está questionando. Então, É, são as heresias em que a é igreja, né, reducionismo, né? vai condenar, reduzir várias ao longo da sua história, né? É. Enfim, Voltemos seguindo. então, vamos ver mais aí. A força do Espírito Santo o conduzia e Uhum. todos o elogiavam em Nazaré. Depois, no próximo domingo, a gente vai ver aí que essa expectativa aí em Nazaré não foi tão calorosa nessa primeira acolhida aí, não foi tão, como está aqui no Evangelho de hoje, assim, tão boa, né? Uhum. Mas aqui no Evangelho de hoje, né? E essa consagração, né? Quando Jesus pega aqui o início do Evangelho, a passagem de Isaías, né? Ele diz: O Uhum. Senhor me consagrou com a unção, né? Essa palavra também faz muita diferença aí, né? Nos dias de hoje, porque todos nós somos consagrados pelo batismo, né? Pelo Todo batismo. cristão, né? Pode e deve evangelizar porque recebeu a unção no batismo, Sim. mas especialmente Jesus, que diz aqui, recebeu aquela unção do Espírito Santo lá no batismo, né? E Uhum. logo depois aqui que Lucas vai dizer exatamente, depois do batismo, capítulo 4 de 1 a 13, e agora Jesus na sinagoga. Então, essa unção que Jesus recebeu, tu és o meu filho amado, eu hoje te gerei, lá que ele ouviu a voz do Pai, aí essa unção que foi o Senhor que me ungiu, né? Cristo é ungido, né? Uhum. Que me enviou, me consagrou para. Aí ele dá todo aí Para o anunciar. programa aí que Jesus a missão de Jesus, né? Uhum. E aí Mas é essa aquela coisa, né? Anunciar a boa nova, né? Aí você vai falar o Evangelion, que é a palavra do imperador, que é Cristo já, né? Eu sou o Cristos, eu sou ungido, né? O Mashiach é o Messias. Ele me consagrou, ele me separou, né? Pela unção, né? Consagrado significa separado, né? E aí ele me consagrou pela unção. Para o quê? Para anunciar a boa nova, para evangelizar os pobres. E aí, lembrando de pobres, não está falando de pobres sem dinheiro, mas está falando dos humildes, daqueles que esperam tudo de Deus. A gente lembra do resto de Israel, lá também, né? De Isaías.
Aí ele vai dizer para proclamar a libertação, quem é que liberta? Se não é o imperador, o general, né? São eles que libertam os cativos. E aí vai um passo a mais para, né, dar visão aos cegos, que tem duas dimensões, tanto aquela de João, que é Uma cegueira espiritual. a questão da visão espiritual, né, de ver e crer, mas também o concreto de recuperar a vista, né, que até ele vai dizer, por discípulos de João, os cegos recuperam a vista, os surdos ouvem, vão lá dizer para João isso aí que vocês estão vendo. Por quê? Porque é o cumprimento dessa passagem. Está aqui de Isaías, E aí, exatamente. para libertar os oprimidos, e aqui é o sentido muito mais espiritual, e eu me lembro daquela passagem da mulher encurvada. Diz assim: se vocês vão soltar o seu jumento para comer no sábado, quem sou eu para não só libertar essa aqui que está amarrada no jugo de Satanás na vida dela toda? Né? Tirar do jugo, né, do pecado. Né? Eu me lembro aqui do Chosen, mas que é uma referência muito bonita, né? Lá o Nicodemos está falando, não, mas tem a libertação. Não é romano, Nicodemos. Nicodemos não é os romanos, não. Nicodemos é o pecado. A minha libertação é do pecado. Não tem nada a ver com romano, isso aqui, Nicodemos. E aqui a libertação da opressão é a libertação da opressão do pecado. O pecado que pesa, que oprime, que nos tira de Deus. Deus está libertando a gente para isso e anunciar o ano da graça, né? O ano da graça é referência clara ao jubileu, que já é celebrado desde o Antigo Testamento, que é o perdão das dívidas, que é a libertação dos escravos, que é a devolução das terras. Então, né, tudo isso, o que é tudo isso? É Deus intervindo claramente no meio dos homens. E quem é que faz isso? Jesus. E aí Jesus tem o Exatamente. poder de fazer isso tudo. Enfim. É a libertação do pecado que Jesus veio trazer, é também a libertação do causador do pecado, que é Satanás, que é os Uhum, espíritos malignos, né? Que aí vai remeter também, já falamos do domingo passado da mulher, né? uhum, Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Então, Jesus veio, e no Evangelho de Marcos é muito claro isso. O primeiro embate de Jesus lá na sinagoga é contra os espíritos malignos que estavam gritando lá, e uhum. Jesus ordena para calar. Então, Jesus veio, né, como diz o bispo Barro, né, subrepticiamente, né, pelas beiradas, né, entrando nas hostes inimigas para derrotar Satanás, que é o autor do pecado, do mal, que o pecado entrou no mundo a morte A entrou no morte mundo não pelo foi. pecado, mas tem um causador, né? E Jesus veio nos libertar também desse mal, que é o demônio, né? E Uhum. isso precisa também, Jesus, ao longo dos evangelhos, vai colocar muito essa libertação das opressões malignas. Claro que a gente não pode dizer que tudo é opressão, tudo é possessão demoníaca, Uhum. né? A igreja é muito cuidadosa para dizer que uma pessoa está possessa, né? Mas É. existem os exorcistas, né, nomeados em cada diocese para examinar. Sim, que precisa saber. E assim, uma das coisas que eu me lembro uma das minhas missões em uma das cidades, em uma das dioceses que eu vivi, que eu não quero explicar muito, assim, não quero especificar demais, eu lembro que havia muito uma influência, especialmente nos grupos de jovens, como se a culpa era sempre da tentação. Era tudo culpa, não, nós somos muito tentados, os jovens são muito tentados, não sei o quê. E eu disse, calma, gente, nem tudo é o demônio, não, meu filho. Você precisa notar que você também é sem vergonha. Aí o pessoal ria, né? Porque cearense, você tem sem vergonha isso dentro de você também. Aí o pessoal, não você precisa se tocar que dentro de você existe algo que precisa colaborar com a graça, que você não peca porque é culpa só do demônio, não, a culpa é sua também. Você peca porque você quer, ora mais. E aí existe a colaboração com a graça. Nem tudo é Satanás te perturbando, não. Às vezes é só você que não tem a vontade forte o suficiente. Então vamos parar de Exatamente. botar a culpa no demônio de tudo. Vamos assumir que existe a tentação, que a tentação é real, que existe, mas que existe também. Eu preciso assumir a minha vida e dizer: eu não aceito mais estar sob o jugo do demônio, porque Jesus me libertou e eu vou lutar contra o meu pecado. E aí perceber que a gente é muito mais fraco do que a gente achava que a gente era e também muito mais forte do que a gente achava que a gente era, né? Porque às vezes é só uma questão de querer, de não querer mais pecar, né? E às vezes E, não.
a imediatez, né? Assim, Hum. o ano da graça é o hoje, né? Acho que é o Santo Expedito que diz, né? Fica adiando a conversão. O Santo Agostinho Santo também, Agostinho vários também. anos adiou, né? E aí chegou um dia e disse: não, é É hoje. hoje. É hoje. Então, esse hoje de Deus, para que a gente tome essa decisão firme de não ficar adiando, procrastinando, né? Palavra aí difícil, Crasse. mas crasse, né? Que é o Santo Crasse. Expedito hoje, né? A crasse quer Lisa dizer que amanhã. Procrastinar vem de para amanhã. Jogar para amanhã o que a gente pode Exatamente. fazer. Crass, né? O corvo que ficava lá gritando lá para o expedito, aí o expedito respondeu e disse: não, senhor, é É hoje, hoje. né? É hoje. Então não adiemos a nossa conversão, né? Tomemos essa decisão e não deixemos para amanhã. Tem aí Santo Agostinho, Santo Expedito aí que nos ajudem aí nessa decisão pela Amém. vontade de Deus, que é o melhor para nós. Amém. O episódio de hoje ficou um pouco mais longo. Vamos, né? Mas muita coisa. Mas é isso. Tem mais alguma coisa para a gente fechar? Bom, queria, mas sempre É. a gente não se estender demais aí não, mas a gente lembrar aí também no YouTube, que a gente no domingo é um pouco mais extenso, e lá no Instagram tem mais seguidores do que aqui no YouTube, né? A gente sempre pede no final que você encaminhe para outras pessoas, para que mais pessoas, né, Uhum. participem do nosso canal, né? Sim. Uma forma de evangelizar também, né? Nós estamos aqui com esse objetivo de partilhar um versículo, uma palavra do Evangelho, né? Domingo um pouco mais extenso, mas que você possa encaminhar e ajudar nesse caminho de evangelização. Se você gostou de algum ponto que não sabia, né? Se É. você teve algum ponto de novidade, olha aí, vale a pena você encaminhar para alguém que você tocou agora, fulano precisa. Uhum. Não, e assim, o fato de você se inscrever no canal e você curtir o vídeo ajuda o YouTube a mostrar para outras pessoas. Então, porque a gente fala muito de algoritmo, o que é o algoritmo? O algoritmo vai dizer assim, se fulano gosta disso, ele vai gostar disso aqui também. Então, o que que acontece? Se você gosta muito de uma coisa e seu melhor amigo também gosta das mesmas coisas que você, o YouTube vai dizer, opa, se fulano gosta disso, fulano de tal também vai gostar disso. Então, o que que vai acontecer? O YouTube vai Pode mostrar ser. para outras pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Mas se você não apertar no like, o YouTube não vai saber se você gostou ou não, porque o YouTube só entende se apertar o like. Ajuda a gente no sentido também. Porque se você tiver dúvida, comentário e tudo mais, a gente pode trazer isso para próximos episódios. E também vai ajudar, assim, pessoas, se você se inscrever, significa que você gosta desse conteúdo, ou seja, outras pessoas como você também devem gostar desse conteúdo. É assim que funciona o algoritmo, é por isso que a gente pede. Se inscreva aqui no canal, se você não está inscrito ainda. Curta esse vídeo e se você compartilhar, melhor ainda, porque aí mais gente vai ver, mais gente vai curtir e assim essa mensagem, né, o evangelho, a boa nova de Jesus vai se espalhar mais, entende? Mas é isso. Exatamente. Vamos rezar? Você reza hoje, Eu né? rezo hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua boa nova. Te agradecemos, Senhor, porque nós podemos hoje, no dia que se chama hoje, nesse ano de graça, receber a boa notícia que é a libertação. De podermos contar com a tua graça para sermos libertos do pecado, da opressão. Te pedimos, Jesus, a graça de não deixar essa graça passar. Pedimos, Jesus, essa graça de não deixar esse momento passar. Que tu possas, Jesus, hoje, nos dar a graça da conversão. Que nós não deixemos para amanhã a graça da tua misericórdia, da tua bondade. Que nós não deixemos para amanhã a graça do teu amor que se estabeleça no nosso coração. Te pedimos tudo isso pela intercessão da Virgem Maria, que não deixou faltar o vinho da alegria nas bodas de Caná. Te pedimos, ó Maria, que interceda junto a Jesus por nós, para que nós possamos também, cheios da alegria, cheios do Espírito, podermos acreditar, confiar e entregar as nossas vidas para Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da paz,
Dai-nos a Em nome paz. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Não esquece de deixar o seu like. Até domingo que vem no podcast e até amanhã nas meditações diárias. Deus abençoe. Shalom.